Bom dia, galera do YouTube. Você pensou que eu nem inseri o vídeo, né? Não, é que o meu patrão acabou de sair. Tive que atender o meu patrão. Mas ele já tá no Detran. Ele vai voltar só no final do dia. Vem aí mais uma mensagem dentro do quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia. É a continuação da quinta dispensação, tá bom? Estou tratando sobre a lei, tá bom? Só que antes, na parte da tarde, eu vou inserir um vídeo aqui, na hora do elogio, a respeito daqueles dois youtubers, né? Que, rapaz, eles têm feito aí os seus canais de entretenimento maravilhosos. Daqui a pouco eu vou revelar. Depois do almoço, eu vou estar revelando quem é esses dois youtubers que estão aí fazendo muito sucesso no YouTube, tá bom? Não perca que será imperdível. A hora do elogio. Quando é para elogiar, eu simplesmente elogio e não se fala mais nisso. Vamos lá, pessoal. Ontem eu comecei a ministrar, né, o estudo sobre a lei, a quinta dispensação da igreja. Comecei falando, né, que a lei começou, né, naquela passagem que Deus dá a Moisés, né, as tábuas dos 10 mandamentos, né? A dispensação da lei começa aí. Aí falei sobre o ministério de Moisés, falei sobre o ministério de Josué, falei sobre os juízes, falei sobre Saul e comecei falando sobre Davi. E aí eu vou continuar. Amados, depois da unção de Davi ainda moço, ele viu o gigante Golias confrontando contra o povo de Israel, né? O gigante Golias foi lá, peitou o povo de Israel, né? Dizendo qual era o homem de Israel que seria capaz de me enfrentar. E o povo de Israel ficaram com medo de Golias. Golias tinha 3 metros de altura, aproximadamente, né? E aí Davi, olhando isso, ele perguntou, eu acho que foi para os seus irmãos: quem é esse incircunciso para confrontar o exército do Deus vivo? E aí Davi decidiu enfrentar Golias. Primeiro Saul tentou impedir, dizendo que ele era muito jovem e que Golias era um homem de guerra, já acostumado a batalhas, a vencer batalhas, muitas vezes até sozinho, contra um exército inteiro, né? Mas aí Davi começou a contar que no pasto do rebanho de seu pai, uma vez ele enfrentou um urso e o matou. E que depois ele enfrentou um leão e também o matou. E ele disse que ele estava preparado para enfrentar o gigante, alegando que Deus estava com ele. E realmente Deus estava com Davi. É fato. E aí, Saul vestiu aquela armadura em Davi. Só que a armadura não ficou confortável em Davi. E Davi resolveu mandar tirar. E o rei mandou tirar a armadura de Davi. E aí Saul permitiu que Davi enfrentasse Golias. Davi foi, pegou 5 pedrinhas, pegou o alforje, o estilingue,
e foi ao encontro de Golias. E aí você já conhece a história, o que aconteceu. Primeiro Davi pegou uma pedrinha, mirou na cabeça do gigante, né? Lançou a pedrinha, né? A pedra caiu na testa do gigante e o gigante desmaiou. Caiu, morto. Como isso aconteceu? Milagre de Deus. E aí, Davi foi lá, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça e entregou a Saul. Aí depois Davi assumiu o trono de Israel, foi perseguido várias vezes por Saul, fez um reinado brilhante, até que um dia Davi ele preferiu ficar em casa, né? Todas as batalhas que Davi venceu até esse momento, Davi estava presente como estrategista, como líder, comandando, né, com estratégias, né, o povo de Israel para ganhar as guerras. E aí Davi ficou em casa. E eis que na varanda da casa dele estava uma mulher tomando banho. Imagino eu, sem roupa, chamada Betseba. E aí Davi achou a mulher formosa, bonita, cobiçou. E aí começou aquela história que você já conhece. Davi pecou, tramou a morte de Urias, mandou o soldado matar Urias na guerra, possuiu Betseba. Só que aí Davi foi repreendido por Natã. Eu estou resumindo, pessoal, porque é muita informação. Eu acho que amanhã vai ter a parte 3. Mas amém. E aí Davi, ele chegou, se arrependeu do seu pecado, sofreu as consequências desses pecados que ele cometeu, porque foi contra Deus e contra si próprio. Que quando a pessoa peca contra Deus, ela não está pecando somente contra Deus, ela está pecando também a si própria. Saiba disso, viu? Mas aí Davi viveu aí as consequências do pecado, mas ainda assim Deus perdoou o pecado, os pecados, e ele conseguiu fazer um bom reinado. Não aquele reinado de antes, mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele fez com que Davi ainda fizesse um bom reinado. Davi se foi, Salomão. Aí veio Salomão. Salomão fez um pedido para Deus, né? Para que Deus pudesse conceder sabedoria. E Deus atendeu, não dando somente sabedoria, mas riquezas. E aí Salomão é considerado, na Bíblia, depois de Jesus, obviamente, o homem mais sábio da face da terra. Salomão fez um bom reinado. E foi Salomão também que construiu o templo, que foi destinado a Davi, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo de Jerusalém, porque Davi era um homem de guerra, era um homem acostumado em batalhas. Salomão era diferente. Salomão não era um homem de guerra, era um homem sábio, né? E muito rico e poderoso. E aí Salomão construiu o templo.
E aí, Salomão também caiu no pecado da idolatria, né? Aí vem uma infinidade de reis, uns foram bons aos olhos do Senhor e outros foram maus. Aí vou chegar a Elias. Elias era um tesbita, profeta, muito usado nas mãos de Deus. E é uma passagem que Elias desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azer, que eram 830 profetas. Viu? E aí, Elias disse o seguinte: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E aí, Baal começou a clamar, começou a invocar Baal. Baal não, desculpa. Os profetas de Baal começaram a invocar Baal, né? A clamar. E nada. Isso se estendeu até meio-dia. Aí veio Davi, edificou um altar, preparou o fogo e a lenha e clamou ao Deus vivo. E Deus respondeu com fogo. Veio Eliseu, Elias foi trasladado com a carruagem de fogo, e aí veio Eliseu. Eliseu foi um grande profeta do Senhor. Realizou curas, milagres, ressuscitou mortos. E depois de Eliseu, né? Veio Esdras, Neemias, até chegar a Esther. A Esther, rainha, formosa, né? Foi contemplada pelo rei, pois a sua ex-esposa Vasti envergonhou no palácio por chegar bêbada. Chegar bêbada não. Quem estava bêbado era Assuero, perdão. Por ela rejeitar um pedido do rei, porque o rei Assuero estava bêbado. O rei Assuero separou dela. E aí entrou Esther. Esther foi uma grande serva de Deus, apesar do livro de Esther não mencionar o nome de Deus. Viu? Aí tem a história de Amã, o Mardoqueu, né? Você conhece a história, até chegar a Jó. E aí amanhã eu vou estar relatando sobre Jó. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, vai aparecer a palavra inscrito, e do lado do inscrito o sininho. Clica nesse sininho, que você terá esse sininho e os outros vídeos que eu postei já no canal José Castor a serviço do rei. Essa foi a segunda parte da quinta dispensação da igreja, que vai se estender a semana inteira a respeito da lei. Tá bom?